Tudo bem? Kepler tem três leis, né, sobre gravitação. Ele vai explicar o movimento dos planetas em torno do Sol. A primeira lei vai ser chamada lei das órbitas, que vai dizer assim, todo mundo achava que a órbita era circular, né, então ele falou, não, a órbita não é circular, a órbita é uma elipse. Né? Ele só consegue ver isso porque ele tinha as medidas lá do Tycho Brahe, né, ele viu que não eram circunferências perfeitas. Então, para você, né, você tem que entender o seguinte, né, que o planeta ele gira em órbitas elípticas em torno do Sol, e que o Sol ocupa um dos focos, né, não ocupa um dos centros. Né? O que é o foco? Os focos da elipse são os pontos onde, se você pegar de um foco até a elipse e do outro foco até a elipse e somar essas duas distâncias, isso vai dar uma constante para qualquer lugar. Ou seja, a distância de um ponto F, desse F até um ponto qualquer da circunferência e desse outro foco até o ponto qualquer da circunferência, essa soma sempre vai ser constante. A figura que você faz é uma elipse. Se você juntar esses focos, for juntando os focos, a sua elipse vai virar uma circunferência. Legal? Então, assim, é comum você encontrar nos livros didáticos, né, esse tipo de desenho que você tem aí, né, de elipses assim muito grandes, né, assim, bem ovaladas e tal, quando na verdade as elipses celestes elas são bem mais parecidas com a circunferência, por isso que as pessoas que estudavam isso confundiam, né? Então, a lei das órbitas ela não tem nenhuma conta, ela só diz isso, que as órbitas são elípticas, e tem que saber o nome dos lugares, né? Quando você está perto, né, que é peri, quando você está afastado, que é apoafo, né? Então, perto do Sol, periélio, afastado do Sol, afélio, né? No caso da Terra aí, o perigeu, afegeu ou apogeu, né? Quando está perto e longe da Terra, gel é Terra, hélio Sol, legal? No caso da lei das órbitas, então, é sem conta, é só isso. A lei das áreas vai dizer o quê? A lei das áreas vai dizer o seguinte, todo mundo achava que se você dividisse a distância pelo tempo, isso seria uma constante, ou seja, o planeta ele andaria com uma velocidade linear constante. Quando na verdade não é a velocidade linear constante, é a velocidade da área constante. Ou seja, ela diz assim, se você pegar do Sol até o planeta e fizer uma retinha, isso é chamado de raio médio vetor, quando o planeta vai para o outro lado, essa área que ele descreve, né, essa área varrida por ele, né, ela vai levar um certo tempo. E aí se você tiver qualquer outra área, ela é proporcional àquele outro tempo. Isso quer dizer, por exemplo, assim, que se você vai de um ponto A para um ponto B, né, e descreve uma área A num tempo t. Se você for de um ponto C para um ponto D, descrevendo uma área 2A, você vai levar um tempo 2t. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele diz que a velocidade da área dividido pelo tempo é uma constante. Né? E o que isso traz, então? Isso traz uma proporção, uma regra de 3, né? Área 1 sobre T1, área 2 sobre T2. Né? E o mais legal é que isso faz com que você entenda que, na verdade, o planeta não descreve um movimento circular uniforme, movimento uniforme, pode dizer assim, né? É porque ele acelera, né, quando vai chegando perto e desacelera quando vai para longe. Ou seja, quando está perto do Sol, ele vai acelerando. Quando vai afastar do Sol, ele vai freando. Né? Então você vai ter um movimento que é variado, né? Isso é provado pela lei das áreas, né? Se você pegar aqui, né, um delta Szinho de um lado, né, e um delta Szinho do outro, né, de forma que, por exemplo, eles tenham áreas iguais. Para ter áreas iguais, esse lado aqui vai ter que ser menor do que o outro. Né? Isso quer dizer que quem tiver maior área vai acabar levando mais tempo. E aí, quem vai levar mais tempo para o mesmo delta, para delta S diferente, você acaba tendo velocidade diferente. Né? Então, assim, você acaba tendo essa velocidade no periélio maior do que a velocidade no afélio. Essa é uma lei também que não costuma ter muito exercício de conta, né? Porque você acaba fazendo uma regra de 3 e aí o aluno adora a regra de 3, então fazer a regra de 3 acaba ficando fácil. E a última lei, que é a lei que traz conta, né? A lei chamada lei dos períodos, né? A lei dos períodos, ela vai dizer assim, período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta. Então, quanto mais afastado você estiver, mais tempo você vai levar. Quanto mais perto você estiver, menos tempo você vai levar. Só que ele não é uma proporção direta, assim, quem está no tempo t, se o raio é r, o tempo é t, não é isso. Se você estiver, né, mais perto, o seu raio é r. Se você estiver e o seu tempo é t, por exemplo. Se estiver longe, o seu tempo é outro, o seu raio é outro. Essa relação não é uma relação direta. Ele vai dizer que o quadrado do período, né, o quadrado do tempo, ele é proporcional ao cubo do raio da órbita. Né? E aí, então, o que você tem? Você tem um t ao quadrado, né, dividido por r ao cubo sendo uma constante. Então, você tem uma relação de t2 sobre r3, né, sendo constante. Então, por exemplo, vai ficar t a ao quadrado sobre RA ao cubo é igual a TB ao quadrado sobre RB ao cubo, né? Esse tipo de exercício que traz conta, especialmente, né, nos vestibulares, porque aí o cara erra a conta, esquece de fazer o quadrado, esquece de fazer o cubo errado, né? E assim, esse é o tipo de problema que vai ter mais conta. Então, das três leis,
né? Basicamente o que você tem? A lei das órbitas para saber que as órbitas são elípticas, o Sol está no foco, periélio e afélio. A lei das áreas quer dizer que as áreas são proporcionais, então é área dividida pelo tempo, é uma constante. E a lei dos períodos, que é a que traz conta para você, que diz que quanto mais afastado o planeta estiver, mais tempo vai levar. Né? Por exemplo, Mercúrio leva cerca de 88 dias para dar a volta na Terra, a Terra leva 365. Né? O Plutão, lá que não é mais planeta desde 2006, ele levava cerca de 250 anos. Né? Então, esses tempos não são diretamente proporcionais ao raio. É o tempo ao quadrado, né? Ele é proporcional ao raio ao cubo. Né? Então, tem essa relação aí do T2 sobre R3 sendo uma constante. É isso aí, galera. Grande abraço.